Um dos principais objetivos desse canal, além de abordar assuntos técnicos relevantes e apresentar as novidades do segmento elétrico, é auxiliar os eletricistas a encontrar o produto correto para cada aplicação. Eu nem diria correto, na verdade, porque para cada situação, geralmente, há mais de uma possibilidade. A palavra certa talvez seria produto ideal, ou produto com melhor relação entre custo e benefício. Como eu trabalhei muitos anos com a venda de materiais elétricos, eu conheço boa parte das dores do eletricista nessa etapa tão importante que é de comprar os materiais para poder executar um projeto. Esse vídeo será mais um comparativo justamente para poder tirar as dúvidas e poder escolher entre uma linha de produto ou outra. Dessa vez nós falaremos sobre os tubo-termo-contráteis ou tubo-termo-retráteis. Também são chamados de espaguete termocontrátil ou espaguete termorretrátil. A Brasiltec ela tem duas linhas, que é PVC e borracha. Cada uma tem suas características, suas particularidades, e nesse vídeo, além de apresentar essas características, eu também vou aplicar os dois modelos num barramento de cobre para poder mostrar como que é a utilização e também como que fica o acabamento nos dois casos. Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre o dimensionamento do termocontrátil, como calcular a bitola dele para cada aplicação, e eu vou deixar um card aqui na tela para quem desejar acessar. Nesse vídeo aqui eu não vou falar sobre o cálculo da bitola do termocontrátil, porque senão vai acabar se tornando repetitivo. Então quem quiser acessar pode acessar lá através do card. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no nosso canal e ative o sino para receber as notificações e ficar por dentro das novidades. E peço também para deixar o seu like para nos permitir continuar gravando vídeos como esse. Eu estou aqui com um pedacinho de cada um dos termocontráteis para poder apresentar as características e em seguida eu também vou demonstrar a aplicação deles num barramento reto. E tem um pedaço maior também que eu vou utilizar em seguida para demonstrar como utilizar quando o barramento ele tem curva. Porque no barramento reto eu já adianto que a diferença entre um e outro não é tão relevante. Agora nos barramentos com curva sim, existe uma diferença maior e ela deve ser levada em consideração na hora de escolher entre uma linha ou outra. Essa linha aqui ela é de borracha, reparem que ela é mais fosca, né? Enquanto que essa linha aqui é de PVC. Ela é mais brilhante e também um pouquinho mais fina. Por quê? Porque o PVC ele é mais resistente mecanicamente falando em relação à borracha, né? É lógico, isso depende das características de cada um desses materiais, mas em geral o PVC é mais resistente, por isso ele pode ser um pouquinho mais fino. Mas não quer dizer que esse aqui seja mais frágil. Como ele é mais espesso, ele acaba se tornando até um pouquinho mais resistente, mesmo sendo de borracha. O acabamento dos dois, assim, da forma que eles estão, sem contrair ainda, né? É muito parecido. Talvez o de borracha ainda leve uma ligeira vantagem, porque na armazenagem desse de PVC, às vezes ele pode, se ele dobrar, enfim, ele acaba não ficando tão bacana, enquanto que esse aqui ele não apresenta nenhum tipo de marca, assim mesmo dobrando, né? Então, se bem armazenados, eles não têm tanta diferença, assim, enquanto estão sem contrair ainda, né? Agora, se acabar dobrando esse de PVC, ele já acontece de ficar com algumas marcas e tal. Então, ponto para esse modelo de borracha. A questão da maleabilidade para poder fazer as curvas. Por que que dá diferença? Porque a borracha é mais maleável do que o PVC. Então, por isso que depois, quando eu for demonstrar, vocês vão perceber que é um pouco mais difícil de fazer as curvas com esse modelo de PVC. Ele é muito bom para utilização em barramentos retos, para isolar pontinha de cabo, terminal, porque não precisa fazer curva, justamente porque não precisa fazer curva. Agora, quando precisa fazer curva, aí esse de borracha faz muita diferença. E questão da isolação. A isolação ela não depende só do material em si, também da espessura, né? Então, esse item eu vou deixar para conferir no site da Brasiltec, a diferença de isolação, da tensão máxima de utilização, porque é um dado que pode acabar mudando com o tempo, pode acontecer de mudar um pouquinho a característica do produto, então eu prefiro deixar para consultar no site da Brasiltec. Fator de contração, nos dois casos aqui, é 2:1, então a Brasiltec inclusive especifica isso aqui pelo diâmetro, então não é a largura dele quando está achatado assim, é o diâmetro quando ele está redondo, né? Imagina ele redondinho aqui, é o diâmetro, a medida de um lado até o outro, não é a largura achatada, porque é lógico que quando está redondo assim é uma medida, se você achatar vai ficar um pouco maior, né? Então, lembrando que não é largura, é diâmetro a especificação no site da Brasiltec, e reforçando, eu já deixei o card aí no vídeo para quem quiser acessar o outro vídeo onde eu falo de como dimensionar os termocontráteis, né? Nesse aqui eu vou falar especificamente da questão das características mesmo, até para não ser repetitivo, então quem quiser vai lá naquele vídeo para ensinar a calcular. Em relação, então, voltando ao fator de contração, ele é de 2:1, então o diâmetro dele, esse aqui, por exemplo, tem, vamos supor que ele tenha, eu nem lembro agora, eu peguei qualquer um lá,
vamos supor que tenha 10 milímetros. Quando ele contrair, ele vai ficar com 5 milímetros. Então, o barramento que precisa ser colocado aqui dentro, o terminal, seja lá o que for, se você quiser que ele fique bem justinho, isso tanto faz. Nos dois casos é de 2 para 1. Então, se você quiser que fique bem justinho, o barramento ele precisa ter, no mínimo, a metade do diâmetro do termocontrátil, né? Do diâmetro, ou dá para fazer o cálculo através do perímetro também. Como o termocontrátil está especificado pelo diâmetro e o barramento ele tem uma largura, como ele é retangular, né? Então, calcular pelo perímetro é a forma mais prática de realizar esse cálculo. A temperatura de contração eu também vou deixar para que vocês possam consultar lá no site, porque isso também pode mudar. O projeto ele pode ser atualizado, né? Então isso pode acabar mudando, eu vou deixar para que consultem no site. O preço também tem que consultar no site, porque o preço ele varia, né? Com certa frequência. Mas o que eu posso adiantar em relação ao preço, apesar das desvantagens técnicas do modelo de PVC, esse modelo aqui ele é superior, tecnicamente falando, por conta das características que eu já citei, né? De maleabilidade e tal. Esse aqui ele é muito mais barato. Então, essa é a grande vantagem do modelo de PVC. Fazendo uma analogia, né, não é necessário um caminhão para transportar um saco de cimento. Uma picapinha já consegue, até um carro mesmo já consegue. Então, para algumas aplicações, não é necessário ter um termocontrátil desse aqui. Esse termocontrátil de PVC, que custa muito menos, a diferença de preço é bem significativa, esse de PVC ele já pode atender boa parte dos casos. Então, se você tem a possibilidade de ter os dois, é o ideal, porque daí esse aqui para utilizações mais simples e esse aqui para quando é necessário uma utilização onde é mais difícil de colocar o termocontrátil, ou enfim, quando se precisa utilizar a campo, porque esse aqui ele é mais fácil de armazenar, pelo que eu falei, esse aqui ele acaba ficando com marcas de dobra, onde ele fica dobrado, então é necessário sempre deixar ele lisinho assim. Em questão de trabalho a campo também, outra vantagem do modelo de borracha, é mais fácil de trabalhar com isqueiro, porque nem sempre vai se ter um soprador térmico para fazer a contração. Esse modelo de PVC, ele acaba queimando com muita facilidade quando se usa com isqueiro. Com soprador térmico não, porque daí não tem chama, né? Só o próprio calor ali do soprador, aí ele não vai queimar. Mas com isqueiro, esse de PVC é muito fácil de acabar queimando ele, então ele não é indicado para esse tipo de aplicação. Enquanto que esse de borracha, aí sim dá para trabalhar com isqueiro. É lógico, o ideal é o soprador, né? Mas a gente sabe que a campo às vezes não se tem a ferramenta e o isqueiro é mais fácil de conseguir do que um soprador térmico, dependendo do lugar onde se está. Então, ponto para esse aqui também. E com isqueiro, talvez não vá se conseguir o mesmo acabamento, mas se for uma peça que dê para girar e tal, deixar o isqueiro aí embaixo e ficar girando assim, às vezes se consegue um resultado tão bom quanto o resultado com o soprador térmico. Eu vou agora fazer a demonstração da utilização e para isso eu vou utilizar esse barramento aqui. Ó. É um barramentinho pequeno e é compatível com esse termocontrátil. Né? Então a utilização é bastante simples, eu vou colocar o termocontrátil aqui dentro. E agora basta aquecer, pega aqui o soprador térmico, e vou aquecer como o fator de contração é 2 para 1, então ele vai contrair, vai ficar bem justinho aqui no barramento. E uma coisa que é importante é começar de repente pelo meio, ou pelo meio ou por uma ponta, e ir seguindo em linha reta para não criar nenhuma bolsa de ar, né? Eu não posso, por exemplo, esquentar esse lado, depois esse lado e terminar no meio. Isso aqui também não vai criar uma vedação e tal, esse ar ele pode sair sim, mas o ideal para deixar um bom acabamento é começar por um lado e seguindo em linha reta, ou começar pelo meio e ir para um lado, depois terminar para o outro, mas o objetivo disso é não deixar criar nenhuma bolsa de ar, né? Nesse caso eu vou começar aqui pela ponta e seguir até o final. Reparem que nós não temos nenhum problema de acabamento. O resultado utilizando esse termocontrátil aqui é muito bom. O termocontrátil ele ficou bem justo aqui no barramento, né? Reparem que não tem nenhuma folga. Ficou bem interessante. E, enfim, esse é o resultado, então fica um pouco mais brilhante, né? Esse é o resultado com o PVC. Agora eu vou pegar o termocontrátil de borracha, vou tirar esse aqui de PVC e vou colocar o de borracha para poder demonstrar também. Modelo de borracha na mão, barramento novamente, o mesmo barramento, né? Tirei aquele isolamento, vou colocar agora o isolamento de borracha para que nós possamos comparar o resultado. Mesma coisa, eu vou começar a aplicação por aqui e vou puxando para fora.
Apesar do acabamento utilizando o termocontrato de PVC ser muito bom, com esse aqui fica melhor ainda. Reparem que nós temos uma superfície ainda mais regular, né? Com o modelo de PVC, apesar de ter ficado muito bom também, tínhamos algumas texturas aqui no termocontrato, enquanto que com esse de borracha, olha como fica uniforme. Fica perfeito. É lógico, essa questão do acabamento, ela não é o item mais importante, né? A eficácia do produto é mais importante do que o acabamento, mas o acabamento não deixa de ser importante também. Então, é preciso avaliar qual que é a necessidade do projeto, até porque, como eu falei, esse modelo aqui, apesar da superioridade técnica, ele é muito mais caro, né? Então, você precisa avaliar sempre qual que é a necessidade. Agora eu vou voltar para o modelo de PVC e vou trabalhar com a parte dobrada do barramento para mostrar como que vai funcionar nesse caso. Agora é um pedaço um pouco maior, né? Reparem que esse aqui ele já tem uma dobrinha. Na armazenagem ele acabou dobrando e aí essa marca acaba ficando no termocontrato, né? Então é importante que se tenha esse cuidado. Eu, como estava com um pedacinho pequeno, ele acabou dobrando. Quando está no rolo, aí é mais difícil, né? Quando está no rolo de termocontrato é mais difícil disso acontecer. Vou colocar ele aqui então, começar por essa parte lisa, e aí vou puxando para poder passar para a parte dobrada. Mas reparem que aqui na primeira curva eu já tenho uma certa dificuldade, porque ele não é tão flexível, não é tão maleável quanto o modelo de borracha. Ele começa a fazer dobras assim. Para curvas menores e para quando o termocontrátil ele é consideravelmente maior do que o barramento, aí não é tão difícil. Mas nesse caso aqui o termocontrátil ele tem um tamanho que não é tão superior ao tamanho do barramento, né? E são 4 curvas em sequência, nós temos 1, 2, 3, 4 curvas. E aí a dificuldade só aumenta, né? Mas dá para colocar, reparem que dá para fazer o serviço. O acabamento ele vai ficar bem pior, nesse caso, no caso do barramento reto, a diferença de acabamento ela não era lá tão significativa, nesse caso aqui, a diferença de acabamento vai ser bem significativa. Mas dá para fazer, reparem que ele já está isolado, então já está cumprindo a função, apesar de não estar contraído, já está cumprindo a função. Agora eu vou contrair ele para poder mostrar então como que vai ficar o acabamento final. Vejam só, o acabamento ele não fica terrível, ele não é tão bom quanto no modelo de borracha, mas não é terrível. Um cuidado que eu acabei não tomando aqui é que esse modelo de PVC ele pode furar com maior facilidade. Então, não se pode aproximar tanto o soprador do termocontrátil. Reparem que um dos pontos que furou foi aqui no cantinho. Provavelmente ele estava levantado, então ele não trocou calor com o barramento e por isso que acabou causando esse rompimento e também por conta da dobra, né? A dobra talvez já criou uma fragilidade aqui. E outro ponto foi onde temos um furo. Também, aqui também o barramento acaba não trocando calor com o PVC. Então, provavelmente o PVC acabou esquentando demais, por isso deu esse furo aqui. Nós tivemos dois problemas, então. Embaixo também no furo, né? Aqui ele não chegou a furar, mas está... Reparem que de lado dá para ver que ele não chegou a furar. Mas ele até perdeu a cor ali, porque estava em vias de furar já, né? Mais um pouquinho de calor já ia acabar furando. Então, dá para notar que ele não é tão adequado para esse tipo de serviço, a menos que se tome mais cuidado, até porque ele precisa de menos calor para contrair. Eu utilizei o soprador térmico na velocidade, na potência máxima, mas se tivesse trabalhado com potência média, de repente, não teria acontecido esses detalhes, né? Mas dá para observar que ele pode ser utilizado, lógico, tomando os cuidados e depois conferindo como fica, né? O acabamento ele não fica péssimo, mas também não fica tão bom, né? Eu vou mostrar com o de borracha aqui que realmente existe uma diferença e que para esses casos com barramento dobrado, o de borracha ele acaba tendo uma vantagem importante. Agora com o modelo de borracha, reparem que nós temos aqui o mesmo barramento e termocontrátil então de borracha. Percebam que apesar de ainda haver uma resistência, afinal são 4 curvas aqui, né? Como é mais fácil utilizar esse de borracha? Porque ele é mais flexível, mais maleável, né? Então, apesar de sim, há uma resistência, né? Isso é normal, mas existe uma diferença bem grande assim, em relação ao modelo de PVC, aqui nesses casos, e principalmente por conta do acabamento inicial já. Olha só, deixa eu colocar a mão aqui para poder focar a câmera. Ó. Esse aqui ele não fica com tantas marcas.
pega uma marquinha e outra, normal, né? Como foram feitas dobras aqui nele, né? Ele acaba se dobrando, olha só, são ângulos bem agudos, né? Então ele acaba assim ficando com algumas marcas de dobra, mas isso aqui, na hora que contrair, já vai praticamente sumir. Uma dica importante é sempre deixar ele bem esticado, o mais esticado possível, para quando for aquecer, para evitar que essas dobras aqui acabem influenciando na forma com que ele vai contrair, né? Eu vou pegar aqui o soprador, vou trabalhar novamente na potência máxima dele e vamos lá, vamos para o teste. Eu vou começar nesse caso, esse modelo aqui, ele é um pouco mais firme, eu acho que vai valer a pena começar aqui pelo meio e depois ir puxando para as pontas. Então eu vou começar pelo meio e vou trazendo para o lado e depois do meio para o outro lado. Esse modelo de borracha aqui, ele não fica com nenhuma textura na face aqui da borracha em si, né? Mas ele marca um pouco mais as dobras, olha só. Apesar de que essas dobras aqui, talvez elas pudessem ter sido corrigidas caso eu tivesse alguém para me auxiliar ou como apoiar o soprador e trabalhar com as duas mãos, porque daí eu poderia ir contraindo e puxando um pouco, é lógico, ficaria um pouco melhor o resultado se eu conseguisse ir puxando à medida que eu fosse contraindo. Mas ainda assim, olha só. Então, o acabamento, assim, em questão de superfície, esse aqui é melhor, só que o de PVC tem a vantagem de que as dobras ficam menos evidentes, né? Como ele é um pouco mais fino que esse aqui, as dobras não marcam tanto como nesse caso. Mas ainda assim, eu particularmente prefiro o acabamento desse aqui, até pela facilidade de usar também. E, enfim, esse é o resultado. Então, esse é o acabamento, esse é o resultado. E a questão da escolha, então, do termocontrátil ficou bem claro, então, que vai depender do projeto, né? Da necessidade do projeto. Grande vantagem do modelo de PVC, preço, ele é muito mais barato, enquanto que esse aqui de borracha, então, tem as suas vantagens técnicas, né? Em relação ao modelo, ao seu concorrente aí, né? E para quem quiser, então, aprender a calcular a bitola correta, eu vou deixar um vídeo aqui na tela final desse vídeo, vou deixar o link aqui na tela final, para que possam ver como que faz esse cálculo, então, para sempre escolher o termocontrátil correto, para não correr o risco de pegar um que seja muito maior e acabe não contraindo o suficiente e não fique justinho, assim como esse. Ó. Reparem que tá bem justinho, né? Ele não tem folga. Então não pode pegar um muito grande para não ficar frouxo, mas também não pode pegar um muito pequeno que não vai entrar, né? Principalmente quando tem dobra assim, se ele for pequeno é muito difícil. Quando é retinho ainda beleza, mas quando tem dobras assim, se ele for pequeno é muito difícil de colocar. Então por hoje é isso. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sino para receber as notificações e não perder nada. E também deixar o seu like aí para nos prestigiar e também nos permitir continuar gravando esse tipo de conteúdo.